Opa! Olha, eu estou muito preocupado. Essa decisão do Bolsonaro de congelar o preço do diesel, obrigar a Petrobras a congelar o preço do diesel e ainda tentar esconder isso, contando uma versão que a Petrobras entrou como se tivesse sido uma decisão técnica, é muito grave. É grave porque ela contraria o fato do Bolsonaro se apresentar como um fator novo na política brasileira. Essa é uma decisão típica da Dilma. Antes dele, só a Dilma teve essa liberalidade de mexer com a Petrobras e todos nós sabemos que o PT e os seus aliados, e até o PSDB, que foi aliado do PT por baixo do pano, de fancaria, fazendo oposição, o PT que tem essa política intervencionista, não é a política liberal da economia que o Bolsonaro anunciou quando chamou o Paulo Guedes, um economista super liberal, de posto Ipiranga, que ele queria consultá-lo sempre sobre a economia. E não consultou sobre isso. E a Petrobras deu uma explicação que não convence ninguém. É uma decisão grave por dois motivos. Em primeiro lugar, porque o presidente, o governo, o poder executivo interfere numa empresa de economia mista que tem acionistas e que precisa ter autonomia sobre a política dos preços dos seus produtos. O presidente não pode intervir nisso. Interveio porque tem medo de uma greve de caminhoneiro. E aí ele imita o Temer. Ele cede aos caminhoneiros. Também, mais uma vez, não consultou o Paulo Guedes nem ninguém. Foi uma decisão dele, com a assessoria, que eu disse que é sempre nefasta, do chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. A Petrobras perdeu com essa brincadeira 32 bilhões de valor real. É claro que isso não se compara com a quase quebradeira da Petrobras sob o PT, mas é digamos, um precedente perigoso e contraditório que não traz assim, nenhuma boa reação do mercado. Você pode até me dizer que dane-se o mercado, o Brasil é mais importante, é mesmo, eu sempre disse isso. Agora, o Brasil e o governo estamos, né, todos no mesmo barco, dependendo de decisões mais racionais e menos nefastas do que essa. A dependência do caminhoneiro vem do fato do Brasil ter abandonado no governo Juscelino, que é um falso mito, a opção ferroviária para abraçar a rodoviária. Bolsonaro não tem culpa disso, nem Dilma, mas não é uma decisão corajosa, não é uma decisão temerosa, né? Temer, né? Foi o primeiro a ceder aos caminhoneiros e não vai levar um bom caminho. Outra coisa que eu quero lamentar profundamente é que, aliás, antes disso, eu quero registrar que a política mais lúcida do Brasil, que é a senhora Janaína Pascoal, deputada estadual pelo PSL de São Paulo, com 2 milhões de votos, escreveu o seguinte, eu vou ler no seu Twitter. Com a decisão de ontem do nosso presidente, o L de liberal já não é tão liberal assim. O PSL está cada vez mais parecido com o PT. Eu digo e repito, partidos são verdadeiras prisões. Uma lástima, ponto de interrogação. Pois bem, o presidente Bolsonaro também deu uma escorregada depois de passar 6 dias, o que é um absurdo, sem se pronunciar sobre o morto lá em Guadalupe, com 80 tiros no seu carro, pelas costas, desarmado, ele apareceu e disse exatamente o seguinte: o exército não matou ninguém. O exército é do povo. A gente não pode acusar o povo de assassino. Houve um incidente, houve uma morte. Lamentamos ser um cidadão trabalhador honesto. Bom, vamos aqui pegar cada frase. O exército não matou ninguém. Matou. O músico que foi morto em Guadalupe foi morto por uma patrulha do exército que tem comandante, que é responsável, e foi morto com balas de armas de fogo. A não ser que o Bolsonaro tenha conhecimento de que as armas que dispararam os 80 tiros não tiveram um dedo no gatilho, atiraram a esmo, do nada. Então, não foi
não foi um incidente, não houve um incidente. Houve uma execução, um assassinato. Dedos puxaram o gatilho. Dedos de soldados do Exército. O Exército tem uma hierarquia, o Exército não é do povo, o Exército é do Estado brasileiro e o povo não manda no Exército. Quem manda no Exército é o Presidente da República, que é o comandante máximo das Forças Armadas, são os comandantes das Forças Armadas e o ministro da Defesa, que também já falou em acidente lamentável. E não é um acidente e não basta lamentar. Pois bem, houve uma morte, presidente. A vida é tudo, é o melhor bem que existe. A morte é um bem maior do que a liberdade, é um bem maior do que a paz, é um bem maior do que a justiça, é a vida. Olha, e outra coisa, nós não lamentamos a morte porque é de um cidadão trabalhador e honesto. Ainda bem que o presidente reconhece isso, mas ele precisa saber que no Brasil não há pena de morte. Não havendo pena de morte, nós temos que lamentar toda a morte de qualquer cidadão, mesmo que seja um bandido, um acelerado. Da mesma forma que lamentamos as vítimas dos bandidos acelerados, não podemos aplaudir mortes gratuitas acima da lei, que não reconhece pena de morte. Ainda mais para o trabalhador honesto, como ele mesmo reconheceu. Bom, ontem eu falei com vocês aqui sobre esse episódio lamentável do Dias Toffoli ter aparecido em 9 páginas, me diz um querido amigo meu, que me manda sempre informações muito quentes a respeito dessas questões da Polícia Federal e que mora em São Salvador, na Bahia. Pois bem, esse meu amigo me mandou as 9 páginas do depoimento do Marcelo Odebrecht. E é impressionante. É impressionante por 2 motivos. Primeiro, que o Marcelo Odebrecht é de uma clareza e conta fatos inegáveis. E depois, porque, pelo amor de Deus, o presidente do Supremo não pode ser suspeito num crime. Eu só quero lembrar que a Advocacia Geral da União está coonestando aquele absurdo inquérito que foi denunciado pelo Marco Aurélio Mello, olha só, que falou que o Estado não pode ser ao mesmo tempo acusador e julgador. O Estado acusador é o Ministério Público, não é o Supremo, e o Supremo é a última instância do julgamento. Quer dizer, quando há um crime, o crime é julgado na primeira instância, passa para a segunda, a terceira, e no Brasil, um absurdo, até a quarta, que é o Supremo. Pois é, no caso, não houve isso. E o Joaquim Falcão, repito, num brilhante artigo na Folha, lembrou que o Supremo só pode investigar penalmente crimes cometidos na sua sede. E aí, como disse o Joaquim Falcão brilhantemente, o Brasil não é a sede do Supremo, o Brasil não é um dependente do Supremo, o Toffoli não tem razão, o Alexandre de Moraes devia ter recusado, e é um absurdo que o advogado-geral da União, colocado lá pelo Bolsonaro, assuma cumplicidade com esse golpe rasteiro e vagabundo de Dias Toffoli, presidente do Supremo. Pois bem, ainda dentro desse campo aí da criminalidade, da corrupção, ontem nós tivemos uma notícia. Eu estava indo tomar café cedinho com a Isabel e ouvi no rádio, na PAN, a notícia de que Antônio Palocci foi condenado, teve seus direitos políticos suspensos por 5 anos e terá que pagar cerca de 2 milhões por irregularidades e atos lesivos ao patrimônio público. Aí você vai dizer, é grande coisa. Sabe de quando é esse crime? Quando ele era prefeito de Ribeirão Preto. 2002, 17 anos atrás. Dá para confiar na justiça, não é no Supremo, dá para confiar na justiça brasileira? Se você achar que dá, vou lhe dizer, há recurso, isso não é definitivo. 17 anos e não é definitivo. Agora, o Palocci está pedindo licença à alta justiça, às supremíssimas cortes, para voltar a trabalhar. Você lembra que o Palocci voltou a trabalhar? O Palocci foi acusado de corrupção no caso em que foi vítima o Francinildo Costa. Pois é. E ele voltou a trabalhar. E voltando a trabalhar, ele delinquiu. E ele está lá preso pela Lava Jato porque ele delinquiu quando ele voltou a trabalhar depois que foi condenado. E agora ele está sendo condenado 17 anos atrás por atos que ele fez na Prefeitura de Ribeirão Preto. Pelo amor de Deus. Eu queria pedir licença também a você para ler
um recado que eu recebi no meu WhatsApp do Mário Madrigano, porque esse recado, o Mário Madrigano escreveu algo que com que eu concordo, que eu tenho grande dificuldade de me posicionar sobre esse caso, que é a possibilidade, que a perda pelo Julian Assange, da Wikileaks, de sua condição de exilado, asilado na Embaixada do Equador. Mário Madrigano escreveu: aqui no Brasil há uma quantidade grande de jovens que enxergam em Julian Assange um tipo de herói da verdade cibernética. Eles não levam em conta os meios ilegais e espúrios de que Assange se utilizou para invadir o sigilo de pessoas e governos. Pelas leis dos Estados Unidos e outros países, Assange não passa de um hacker criminoso e por seus crimes poderá pegar até degredo perpétuo em solo americano. Pode até Assange, com sua espionagem ilegal, ter desvendado muitos crimes ocultos, mas os meios de que ele se utilizou o fazem um criminoso também e, como tal, deverá pagar. Concordo em gênero, número e grau. Os jovens do mundo, segundo o Mário Madrigano, são todos assim mesmo. Precisam de uma iconoclastia que rompa com o sistema legal e suas regras para expor toda a privacidade e o sigilo de personalidades e governos. Eu fui jovem, porém a única rebeldia que tive, se é que se pode chamar assim, fui cabeludo, tive uma banda. Hoje o Mário Madrigano não tem mais cabelo, ao contrário de mim, viu, Mário? Tive uma banda de rock aqui no bairro, porém sempre respeitei as leis, as regras e fui um verdadeiro caretão. Ou seja, nem cerveja com outros jovens de minha época eu bebia. Lembrei do que você disse, o marxismo invadiu as salas de aula porque não havia mais a produção de novos valores e conceitos acadêmicos. Houve um distanciamento da boa e antiga filosofia primária e isto criou um terreno fértil para que, na falta de uma referência de valores, os jovens direcionassem seus ímpetos hormonais para defender o posicionamento comunista, inclusive o pior, o anarquista. Você pode reformar toda a economia de uma nação por curto prazo, mas você não pode estabelecer valores de moral e ética em ao menos uma geração. É um processo longo que exige décadas de empenho dos educadores. O primeiro passo de afastar a ideologia da máquina do Estado foi dado. Agora temos que voltar a produzir conteúdos acadêmicos saudáveis que possam moldar cidadãos melhores em nossa nação. Bons exemplos não faltam, falta apenas a ação e creio que virá para a boa sobrevivência da humanidade e seus valores éticos e morais fundamentais. Direto ao assunto, em pé, e só a verdade nos salvará.